Olá pessoal, bora então para a parte 2 do Priorado de Sião. Eu tenho certeza que vai te acrescentar muito conteúdo histórico e que reflexão que isso traz. Além do conhecimento, de saber um pouco mais sobre essa seita secreta, hoje em dia um tanto quanto discreta, o que mais isso pode corroborar para o nosso crescimento? Esse vídeo vai te explicar. Antes de eu iniciar, eu preciso mostrar isso aqui para vocês. A História de Mitre, tomo 2, está pronta, tá? Editora Arcádia, minha nova casa editorial. Eu amei, assim, o acabamento, ó, orelha. Tem aqui quem comprar da primeira edição, vai ter essa dedicatória aqui impressa minha, né? Na primeira edição. Olha só, com gravura. Eu achei, assim, muito bem feito, muito legal. O acabamento, ó, M e C, né? Micael e Cíntia, não é para Marlon, tá bom? Eu gostei muito das gravuras, olha aqui no meio tem gravuras também, tudo é pertinente à história. Então você vai ler o tomo 2, olha só que legal. Olha que acabamento, eu acho incrível esses detalhes assim, ó, de você abrir, olha só que legal, né? Enfim, estou muito feliz com o trabalho da Editora Arcádia. Todos os meus demais títulos, todas as minhas obras serão publicadas pela Editora Arcádia e em breve vai ter em e-book também, tá bom? Esse aqui é o tomo 2, tem que ler o tomo 1, esse aqui que tá aqui atrás, tá? Senão você não entende. Essa história é uma história muito dinâmica, é uma história assim, uma correria, então você tem que ler o 1, senão você não vai entender o 2 mesmo, tá bom? Fica a dica aí pra você, eu tenho certeza que vai surpreendê-los ainda mais, né? Sempre é um desafio novo, acho que um escritor tem, que um autor tem, é você se superar um pouco mais. Então, quando eu escrevi a série Filho do Fogo, puxa, uma grande responsabilidade você conseguir escrever algo ainda com mais velocidade, com mais dinâmica do que a série Filho do Fogo, que ainda hoje é considerado um best-seller, né? Então, eu escrevi a trilogia Quilain, né, Filhinho e Carim, e foi extremamente desafiador. E o final, eu tenho certeza, surpreendeu a todos que leram e certamente vocês aprenderam muitas coisas também. E aí fica aquele desafio, o que eu vou conseguir escrever melhor do que Quilain, né? E aí veio a História de Mitre. Também temos os 4 livros de estudo, tá? Além dos 4 livros de estudo, eu também tenho a questão do uma apostila de Kung Fu, que você pode baixar gratuitamente no meu site, no meu portal, www.danielmastral.com.br, e também o Diário do Micael e o Vampiro que não gostava de sangue, minha história infantil, tá bom? Então já tenho aí 21 livros escritos, né, porque inclusive faz parte desse bojo aí, o tomo 3 da História de Mitre, que vai ser lançado no ano que vem, até março, abril do ano que vem, acho que mais começo, primeira quinzena de abril do ano que vem, 2022, e o tomo 4 é a última parte, é uma quadrilogia, eu vou estar encerrando, já o final está escrito, eu vou terminar de escrever, tá bom? Então bora lá, direto ao ponto. Sim, acho que o ano que vem também deve sair, o ano que vem o outro, Os 7 Espelhos da Alma, um livro de relacionamento. Bom, vamos lá. Recapitulando então, os Montes Pirineus, né, são considerados montes sagrados porque correspondem a uma geometria sagrada, né? Nós mostramos até a formação de um pentagrama, que na verdade é uma figura geométrica bastante antiga, né? Depois foi explorada pelo satanismo, né? Se transformou, ele virado ao contrário, vira o bode, né? E a representação do satanismo, o bode no centro, aquele bode de Levítico, né? Um era solto, né? E outro era sacrificado. Aquele que era solto é que o diabo coloca no meio do pentagrama ali para dar a ideia de que você tenha liberdade, né? Só que não, né? E também os 5 pontas, os 5 continentes, o domínio de Satanás na terra, e blá 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 blá. E ao contrário, né, seria um homem de braços e pernas abertas, semelhante ao homem vitruviano, semelhante não, idêntico ao homem vitruviano de Leonardo da Vinci, né? E depois a gente vai falar também sobre isso. Bom, então, essa cordilheira lá dos Pirineus é onde está, ela separa a Península Ibérica do restante da Europa. Esse é o ponto geográfico que nós estamos focalizando, estamos observando esse ponto geográfico, né? Ela estende-se, essa cordilheira, por mais de 400 quilômetros, né, entre a Espanha e a França, e ela chega a ter até 3.400 metros de altura, né? Dentre esse cenário, nós estamos colocando as nossas lentes para um pequeno vilarejo, né, onde aquele padre acabou descobrindo algo um tanto quanto inusitado, né? O vilarejo de René de Chateau, né? René de Chateau. Ele está cercado também de castelos dos
dos Templários, tá? Então, além de estar esses castelos, eles também estão dentro dos cruzamentos de linha de lei. Eu já expliquei sobre isso numa série de vídeos, o lado oculto dos chakras. Eu explico melhor sobre a dinâmica dessas linhas de lei e como é que elas são potencializadas. Essa energia telúrica é potencializada nesse cruzamento das linhas de lei, né? Teve um outro autor que escreveu bastante a respeito do Santo Graal, do Cálice Sagrado, né, num livro chamado Parzival, ou algumas traduções Parzival. Esse livro, né, chamou muita atenção, ele foi escrito por volta do ano 1200 e ele também conta uma série de lendas, além do Graal, lendas também arturianas, né, do rei Arthur. E curiosamente, essa ideia do Parzival também foi absorvida por ninguém mais, ninguém menos do que Richard Wagner. Lembrando, quem você assistiu a série lá, Uma História de Terror, o lado oculto do nazismo, nós falamos a respeito de Richard Wagner, que Hitler costumava colocar suas sinfonias para motivar as suas tropas, né, nos campos de batalha, né? Dentre elas, essa 13ª e última ópera que Richard Wagner produziu, Parzival, né? Depois disso ele morreu, né? Depois de uma grandiosa estreia ele acaba morrendo, né? Mas ele escreveu 13 óperas. Essa 13ª é justamente Parzival, né? Que Hitler inclusive acabou depois se espelhando em Richard Wagner. Essa obra, né, foi composta no final do século XIX, né? Em 26 de junho de 1882 ela estreia, né? E depois, logo em seguida, aos 68 anos, Richard Wagner morre. Bom, vamos acrescentar algumas pedras aqui nesse quebra-cabeça. Em 1185, a Igreja do Templo é construída em Londres. Se você observar a arquitetura dela, ela tem muitas coisas interessantes. Primeiro que ela tem uma torre bem na frente de um cavalo montado por 2 cavaleiros, e essa era a simbologia dos Templários. Então está ligado aos Templários. A igreja também precisava ter uma abóbada, tá? Ser arredondada, né? E isso daí fazendo uma alusão ao Santo Sepulcro, onde Jesus foi sepultado, né? Dentro desta igreja, né, desse templo, existe ali 9 cavaleiros dos Templários. Existe ali as efígies deles, de 9 cavaleiros dos Templários. De novo a questão do número 9 aqui, lembra que foi iniciado por 9 cavaleiros, né? Esse número é bastante importante também para a Cabala, né? Então, lembrando, supostamente os cavaleiros templários fizeram escavações no templo, encontraram muitas relíquias arqueológicas, relíquias sagradas, e guardaram e passaram a proteger e esconder essas relíquias, sendo apenas preservada para ser descortinadas aos membros da seita templária e posteriormente também o Priorado de Sião, assim como também o Opus Dei. Então, apenas relembrando, né, uma das descobertas do padre foi um achado também de uma pedra, né, em baixo relevo, tendo também a figura ali dos templários. Lembrando também que pesquisas feitas no solo da igreja, né, onde o padre fez a reforma e tudo mais, ela também foi encontrado objetos ali no subsolo da igreja, mas ela não pode ser escavada porque é patrimônio histórico. Então, mistério. Quando o padre construiu a torre, né, a torre do lado, que nós já falamos no vídeo passado, né, em homenagem também a Maria Madalena, a Torre Magdala, ele também se pautou, ele teve o cuidado de projetar as proporções do PHI, que é uma proporção áurea, é um número áureo, como se fosse o DNA de Deus. Esse modelo matemático foi descoberto por um italiano, né, Leonardo Pisa, mais conhecido como Fibonacci, né, e aí ficou conhecida a sua descoberta, né, da matemática como sequência Fibonacci, né? Lá pelo século XII foi descoberto, mas existem indícios que os indianos eles já tinham descoberto essa sequência anteriormente, tá? Então essa sequência chamada sequência Fibonacci, ela vai ter uma coisa bem interessante. Inicialmente ele só queria saber quantos coelhos iam gerar depois que apenas 2 coelhos começavam o acasalamento, ao longo de um ano quantos coelhinhos teria, né? Então ele criou uma fórmula matemática e depois ele acabou percebendo que essa fórmula matemática ela traz um padrão, né, que é 1,618, que vai sempre se manter nessa linha de 1,618, e esse vai ser o PHI, diferente de π, não é o π, tá? 3, 14, 16, não é o π, que mede a circunferência pelo raio. Na verdade, o PHI é uma proporção áurea. Então, por exemplo, ele pega 1 mais 1 igual 2. Aí você pega 2 mais 1, 3. Aí você vai pegar
3 mais 2, 5. E assim por diante, sempre pegando o resultado com o número anterior a ele, nós vamos formar uma sequência de 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 e assim por diante. Vai chegar um determinado momento que essa proporção ela vai ficar fixa, ela fica paralisada ali, claro, entra numa dízima periódica, mas você trabalhando até a terceira casa decimal, vamos chegar em 1,618. Vai chegar ao chamado também retângulo de ouro. Vou mostrar a imagem aqui. Ao desenhar dentro desse retângulo de ouro um arco, né, dentro desse retângulo, nós vamos chegar na célebre clássica espiral de Fibonacci, que é isso aqui, espiral de Fibonacci. Essa espiral de Fibonacci, essa sequência, essa proporção, ela está em todo lugar, né? Ela vai estar desde a nossa digital, nas galáxias, nas folhas das árvores, nas pétalas das flores, na casca do abacaxi, na escama do peixe, na asa da libélula, né, na íris humana, nas conchas dos caracóis, em todo lugar vai estar, na pinha, né? Então essa sequência, ela também foi utilizada por Leonardo da Vinci para pintar não apenas a Mona Lisa, mas também para desenvolver as proporções do homem vitruviano. Então, uma conta simples, levando em consideração a média de estatura do ser humano, se você dividir a sua altura pela distância entre o umbigo e a cabeça, o resultado será 1,618. Dividir a sua altura pela distância entre o umbigo e a cabeça, 1,618. Isso está em toda a criação de Deus. As nossas articulações dos dedos, exceto o polegar, todas elas estão dentro do conceito da sequência Fibonacci também. Uma curiosidade aqui que eu já falei num vídeo chamado Ninho da Serpente. A raiz quadrada de PHI de 1,618 vai dar 1,27. Arredondando aqui é só até a segunda casa decimal. Você pegando 1,27 vezes 10, nós temos 12.720, não é isso? Guarda esse número, 12.720. Sabia que o nosso diâmetro terrestre, né, na verdade, não o diâmetro de circunferência, mas só o diâmetro no meio aqui, né, para que você entenda de maneira mais simples, na linha equatorial do nosso planeta Terra, ou seja, na região do Equador, onde a Terra é mais larga, é exatamente 12.756 quilômetros, né? Esse é o perímetro, tá? Do diâmetro da Terra, do raio da Terra, melhor dizendo. Então essa diferença de 12.756 para 12.720, aonde é que corresponderia, né, a latitude e longitude da Terra nessa proporção onde o raio da Terra seria equivalente a 12.720. Olha só que curioso, 30 graus a norte, acima da linha do Equador, portanto, teremos uma localização geográfica um tanto quanto interessante, que vai dar exatamente aonde? Nas pirâmides do Egito. Elas estão exatamente nesse ponto. Curioso isso, né? Veja o vídeo lá, né? O Ninho da Serpente. Então os templários também fizeram muitas construções pautadas na sequência Fibonacci, né? Lembrando que os templários eles ficaram riquíssimos, eles começaram pobres cavaleiros de Jesus e ficaram trilhardários, né? Eles chegaram a ter, olha só, 870 castelos, sim, né? Uma fortuna em contribuições, uma fortaleza banco, 80 catedrais, 9.000 fazendas. Eles também tinham diplomatas, arqueólogos, artesãos, monges e guerreiros, né, entre eles. Então, uma coisa curiosa, do dia 12 para 13 de outubro de 1307, que a gente já falou na série sobre o vídeo dos Templários, curiosamente, uma sexta-feira 13, né, edifícios e todas as sedes dos Templários são invadidos. Lembra o que aconteceu, né? O Belo mela a situação, o Belo melou a situação. Soldados são presos, são torturados e são consumidos em fogueiras, como se fossem realmente hereges. Aqui vale ressaltar mais uma vez, coisa que nós já falamos na série dos Templários, né, como a população ela é volúvel, né, como ela muda como o vento a sua opinião, né? Uma hora os Templários são os grandes santos, os guerreiros, as referências. De repente, solta um boato contra, os Templários são os hereges, quer dizer, da noite para o dia, né? Impressionante. Jesus, enquanto ele estava multiplicando os pães, os peixes, poxa, fez a água virar vinho, poxa, é o Cordeiro de Deus, né? Mas na hora que ele tá lá, ele o bandido, açoitado, né, já tinha sido açoitado, quem que solta? Ah não, solta o bandido, crucifica, porque vai com a multidão, não vá com a multidão, não vá com a manada, tá bom, gente? Bom, lembrando, né, que lá o último grão-mestre dos Templários, Jacques de Molay, ele acaba amaldiçoando ali, né, o Papa, o rei, e acaba vingando aquilo. Vale a pena você assistir a série dos Templários para você entender melhor. Fato é
que os tesouros mesmo dos templários nunca foram encontrados. Eles simplesmente desapareceram. Como Portugal foi um dos países que acolheu os templários, então certamente esses tesouros foram para Portugal, como a gente já falou, provavelmente financiaram expedições, né, da descoberta do Brasil, por exemplo. Um dos símbolos do Priorado de Sião é também a flor de lis. Era um símbolo já da realeza francesa do século XII, utilizada em brasões, em escudo dos soldados. Representavam também a pureza do corpo e a pureza da alma. Essa é a representação da flor de lis. Lembrando, uma flor criada por Deus, tá bom? É claro que posteriormente ela também passou a ser um símbolo utilizado na maçonaria e muitas outras seitas secretas, dentre elas o Priorado de Sião. Então uma das coisas que os templários protegiam eram os seguidores do Priorato de Sião. Por quê? Porque o Priorado de Sião está, por sua vez, protegendo, né, uma linhagem dos Merovingian. Então essa descendência dos Merovingian, eles tinham uma característica, supostamente eles seriam herdeiros, né, de Jesus com Maria Madalena. Aguarda aí, tá bom? Vamos continuar. Essa linhagem, ela começa dentro num local franco, né? Essa é uma linhagem franca, anterior então à formação do território da França. O primeiro rei, né, que se tem notícia foi um tal de Meroveu. Aqui está o Meroveu. Olha a cara dele de pacato, né? Tem duas figuras dele, uma dele está bem pacato, é o Meroveu. Então ele seria mais ou menos aquele que a genealogia chegou mais longe, né? Ele foi ser governante dos francos, daquela região da França que ainda não era francesa, no início do século V. E como as lendas dizem que o pai de Meroveu era um peixe, por essa alusão, peixe um símbolo do cristianismo, então ele poderia ter alguma coisa com essa ascendência de Jesus. Então o Priorado de Sião, ele tinha como uma das obrigações era proteger essa linhagem. Por que proteger? Aguardem, né? Então algumas pessoas, né, na história célebres, conhecidas, acabaram sendo notórios, né, que faziam parte do Priorado de Sião, né? Todos souberam disso, não havia grandes segredos a esse respeito. Entre eles o Victor Hugo, é um autor de Corcunda de Notre Dame. Todo mundo já deve ter ouvido falar do Corcunda de Notre Dame, mas o autor dele foi Victor Hugo. Isaac Newton, né, ele também, além de cientista físico, era também matemático e alquimista. Ele também faz parte do Priorado de Sião. Então veja bem que são pessoas inteligentes aqui. O próprio Leonardo da Vinci, segundo as fontes históricas, Leonardo da Vinci, ele acabou sendo líder dessa ordem do Priorado de Sião por aproximadamente 9 anos. E já ouviram falar dessa personalidade aqui? Nicolas Flamel. Olha que cara bonito, que elegância, né? Olha, o cara bonito é o Flamel, é um símbolo de beleza, né? Então ele é muito bonito. Ele também foi considerado um grande mestre priorado. Eu acho que ele não tem muito a ver com Jesus não, tá? Eu sinto isso, né? Porque o cara é muito feio, né? Então ele foi um grande mestre do Priorado de Sião entre 1398 e 1418, né? E ele retorna à fama, sabe aonde? Ele é um personagem da história do Harry Potter, né? Ele que dá a Harry Potter a Pedra Filosofal, né? Quem leu o livro, assistiu o vídeo, é mais ou menos, o filme é mais ou menos isso. Então, os alquimistas que buscavam a Pedra Filosofal, na verdade, eles queriam transformar o chumbo em ouro, né? Porque a diferença entre o chumbo em ouro e o ouro, falando a nível atômico, é muito pequena. Então eles queriam transformar o chumbo em ouro. Seria interessante, né? Então Leonardo da Vinci, lembrando, ele liderou a Ordem do Priorado de Sião por cerca de 9 anos. Apenas recapitulando, Leonardo da Vinci, ele foi bastardo, então ele não poderia estudar medicina, advocacia, né? Então ele acabou estudando muitas coisas de forma autodidata e ele se transformou, mostrou-se um grande gênio da humanidade. Numa época que viviam aproximadamente 50 anos, ele vive até os 67 anos. Ele assume a sua homossexualidade, homoafetividade, melhor dizendo, ainda menino. Então, numa época que era bastante tabu tudo isso, Leonardo da Vinci, sim, ele assumiu a sua homoafetividade desde cedo, né? Ele era bastante alto para sua época também. Ele tinha 1,75 de altura. O talento dele foi observado em 1472.
quando ele foi notado já como um ótimo pintor. Posteriormente, em 1482, o Duque de Milão o contratou. Ele acaba se revelando excelente não apenas na pintura, mas também na arquitetura, na matemática, na anatomia, na engenharia, na aviação, na astronomia e outras coisas, né? Ele foi contratado também como pintor e escultor e também, uma coisa que poucas pessoas sabem, ele também projetava armas militares. Leonardo da Vinci também projetava armas militares, né? E ele conseguiu construir, supostamente, Leonardo da Vinci ele foi o criador de uma engrenagem um tanto quanto curiosa, o Cryptex. Cryptex, ó, isso aqui é o Cryptex. Você colocava dentro de um pergaminho, uma mensagem lá dentro, e só quem sabia o código conseguiria abrir o Cryptex e tirar o pergaminho intacto. Caso contrário, você estouraria um frasco com vinagre dentro, lembra-se bem, é um vinagre daquela época, né? A gente tem alguma ideia de como que era. Ele poderia dissolver tanto o papiro, né? Que seria feito de uma maneira mais frágil, quanto a dissolver a tinta utilizada para escrever a mensagem do papiro. Então, se você errasse a maneira de abrir, você não tinha acesso à informação. Supostamente, então, Leonardo da Vinci criou essa grande engenharia também. Outra coisa curiosa que vale a pena a gente pontuar, Leonardo da Vinci, ele, ao pintar a Última Ceia, ele retratou, dentre outras coisas, entre a distância ali de Jesus, de João, do outro discípulo, você vai ver que parece um M ali. Eles colocaram um M que Dan Brown acabou explorando essa questão desse M aí, representando Maria. E ele colocou João com traços mais femininos, né, que daria a impressão que não era João, mas era Maria ao lado de Jesus. Porém, eis aqui a pergunta: se fosse Maria, onde é que estava João nessa cena? Onde foi João? Né? Teria uma outra incógnita. João provavelmente foi comprar o pão que estavam fazendo a ceia. Né? Então, claro, não pode ser, né, a Maria Madalena, porque João tem que estar lá entre os 12. Esse M também vai se destacar também na Catedral de Notre Dame. Tem uma outra escultura lá, né, de um outro mestre, considerado mestre do Priorado de Sião, que viveu entre os anos 1918 e 1963. E olha só que interessante, tá? Quanto a esse M aí, vamos deixar de lado e vamos entender isso melhor. Pode ser apenas uma interpretação das pessoas também, né, de achar e forçar aquele M ali. Mas vamos ao caso aqui interessante. Oficialmente, o Priorado de Sião, ele se transformou numa seita, ele foi registrado, teve registro ali. Nós somos uma seita que vai proteger os descendentes de Cristo, né? Se a gente espalhar muito essa notícia aí, vai ter muito apóstolo dos dias de hoje, muito pastor por aí, dizendo que é descendente de Jesus e ele tem o sangue divino na veia, então a oração dele é mais poderosa. Então é bom até ter cautela nisso para não dar ideia para esses malucos aí que já criaram até o sopro ungido, não é? Então, essa sociedade fraternal Priorado de Sião foi registrada em 1956 por Pierre Plantard. Pierre Plantard registrou ali. E ele estabeleceu então que o Priorado de Sião é dividido em 9 graus, 9 patamares. A Irmandade também é dividida em 9 graus, né? A partir, então, também vai ter ali o grão-mestre. Abaixo do grão-mestre, segundo a linhagem, o estatuto do Priorado de Sião, vai ter ali aqueles que pertencem à legião. Essa legião cuida do apostolado. E vai ter a falange, que cuida da tradição. O Priorado de Sião ele ganha muita notoriedade em 1982, quando foi publicado o livro O Santo Grau e a Linhagem Secreta, em 1982. Inclusive, muitas pessoas acusam Dan Brown de plagiar essa obra no seu livro Código da Vinci, porque veio posterior, acho 2003, por aí, o Código da Vinci. Um dos últimos mestres que se tem notícia do Priorado de Sião é Jean Cocteau. Jean Cocteau, esse cara aqui, né, ele foi um dos últimos mestres conhecidos, né, do Priorado de Sião. Interessante que ele está com um gato, o gato devia fazer parte da seita também, né, mas ele também não tem cara de descendente de Jesus, vamos combinar, né? O que aconteceu é que não se ouve mais falar, a partir da década de 50, 60 mais efetivamente, não se ouve mais falar do Priorado de Sião. Aparentemente, então, se infere, se supõe que essa seita deixou de existir, né? Essa sociedade secreta deixou de existir, mas não. Na verdade, eles simplesmente procuraram ser mais discretos e não ficar tanto assim nas vitrines. Então o Priorado de Sião existe? Sim, fato, existe.
Seria guardiões de uma descendência lá de Meroveu, que por sua vez teria ali uma linhagem que veio de Jesus e Maria Madalena? Não, evidentemente não. Né? Essa lenda, ela ganhou corpo, lembrando que isso aí remonta ao século XII, o diabo é um ser muito inteligente, muito oportunista, né? E ele acaba aproveitando esse cenário e ele cria sim, existe dentro do Priorado de Sião, eles são guardiões sim. Hoje o Priorado de Sião, desde a época que ele foi criado, eles são de fato sim, guardiões de uma linhagem. É fato isso, tá bom? Falo com absoluta certeza e convicção. Eles são sim guardiões de uma linhagem, né? Mas não do Cristo, mas do anticristo. Atenção aqui. Jesus ele veio de uma linhagem santa, não é? Ele é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi. Então Jesus ele veio de uma linhagem, ele teve uma genealogia para chegar em Jesus que remetia ali à tribo de Judá, que remetia a Davi, né? Homem segundo o coração de Deus. Então, o que o diabo ele procura fazer? Ele vai procurar profanar valores divinos. Então, o que ele faz diante desse cenário? Ele vai proteger, na verdade, esse grupo, você pode, que continua chamando Priorado de Sião, ele realmente protege uma linhagem, mas não uma linhagem da descendência de Cristo, mas uma linhagem que remonta antes de Cristo, que remonta desde a época dos Nefilins. Eles acabaram sendo mais organizados a partir do século XII, sim, os templários também protegiam essa ordem, os seus segredos. Nos dias de hoje, os templários, embora ainda tenham influências políticas, econômicas, como nós já falamos na série dos templários, né, eles também protegem, de fato, o Priorado de Sião, protegem essa outra seita secreta que ainda existe. Como é que começa então essa linhagem? É necessário que pessoas sejam geneticamente modificadas para poder fazer uma canalização perfeita. Canalização é quando você invoca uma entidade e voluntariamente você permite que aquela entidade a posse do seu corpo. Tá? Essa é a canalização. A possessão não. Ele vem, toma posse do seu corpo sem o seu consentimento. Porém, somente mediante legalidade de um cristão cheio do Espírito Santo, demônio não possui. Você é posse de Cristo, não é posse do demônio. Eu vi o pastor possuído, então ele não era convertido. Simples assim. Você não vai ver nenhuma referência bíblica para fundamentar, para sustentar essa afirmação de que de repente, o cristão fica possesso. Você imagina Paulo possesso, Paulo rodopiando possesso, se contorcendo todo? É inimaginável, né? Então isso realmente não existe, tá bom? Como é que começa essa linhagem? Tá? Isso eu explico melhor no meu livro Rastro do Oculto, né? Mas eu vou rapidamente aqui. Voltando lá para Gênesis. E aconteceu o quê? Como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e nasceram filhos, não é? Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, filhos de Deus, anjos caídos. Viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres a quem entre todas as escolheram. Então essa ideia de um ser assexuado, aqui nós vemos alguma coisa um pouquinho diferente, eu explico melhor no Rastro do Oculto, tá? E também 2 vídeos aqui no meu canal de YouTube, o Diabo na História e a influência do diabo na história e o diabo na história, tá bom? Então, continuando aqui. Então disse o Senhor: não conterá o meu espírito para sempre no homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus aqui estabelece uma sentença para o homem, filho dos homens, não para os filhos de Deus aqui, né? Porque o filho de Deus já tem uma condenação. Agora os filhos dos homens foi dada uma sentença. Os homens viviam tanto, né? 900 anos, 600 anos, a partir depois serão 120 anos. O primeiro a viver 120 anos é José. A partir daí, ninguém mais vive além de 120 anos. Essa sentença foi dada ao homem. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens e delas geraram filhos. Olha só, demônio não se procria, né? Demônio não pode produzir outro demônio, mas essa interação do demônio com mulheres, né, geraram filhos que seriam conhecidos na antiguidade como gigantes, como varões de grande renome, pois já como eles colocam aqui, geraram filhos, e eles eram valentes, que houve na antiguidade, homens de fama, Gênesis 6, de 1 a 4. Então,
Nós vamos observar os gigantes, né? Quando vão explorar a Terra Prometida, o que acontece? Né? Eles vão observar gigantes, se vê como gafanhotos diante dos gigantes. O gigante Golias tinha 2,75 diante de Davi, né? Quase 3 metros de altura o gigante Golias. Existem achados arqueológicos de gigantes de ossos, né? De gigantes de 3,60 metros, múmias de quase 4 metros de altura, né? Encontradas na Irlanda, estão no museu nos Estados Unidos, o MT Blanco Fóssil Museu, vou colocar aqui as imagens. Então, os gigantes de fato existiram. Nós temos até vestígios arqueológicos de que os gigantes existiam. Em outras culturas, esses gigantes foram considerados semideuses, meio homem, meio deus, né? Meio anjo, meio homem. Eu explico melhor no Rastro Oculto como é que funciona essa equação, tá bom? Aqui eu não vou avançar demais, não. Então nós vamos encontrar na Bíblia, por exemplo, pensar um exemplo aqui pós-dilúvio, tá? Pós-dilúvio, continua havendo gigantes sobre a Terra. Continua havendo gigantes sobre a Terra pós-dilúvio, tá bom? Dentre esses exemplos, o primeiro a se destacar aqui é Nirode, que é bisneto de Noé. Ele é considerado um forte caçador e um homem muito poderoso, poder político e poder militar também. Ele vai fundar várias cidades na Babilônia, na região de Sinear, né? Inclusive é atribuído a ele a construção, não biblicamente, mas pelo satanismo é atribuído a ele a construção da Torre de Babel, né? Criar um portal entre o céu e a terra ali, né? Então, era um portal dimensional e Deus trouxe confusão ali entre eles, né? Existe até mesmo algumas linhas, né? Algumas tradições, inclusive judaicas, que apontam ele como se fosse Nirode uma espécie de semideus. Mais à frente, Nirode também ele acaba fundando cidades na Síria, ali na Babilônia, ele vai para a Síria e funda entre elas Nínive, que você já conhece o que aconteceu com Nínive. E essa terminologia, filhos de Deus, ela está atribuída a anjos nesse contexto do Pentateuco, tá? Por exemplo, pensando aqui o caso de Jó, tá? E vindo outro dia em que os filhos de Deus, né, vieram apresentar-se do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então, Satanás estava entre os filhos de Deus. Então haviam anjos e Satanás, o anjo caído, filho de Deus, né? E aí Deus ainda fala para Satanás, de onde você vem? Né? E Satanás responde, de andar pela terra e passear por ela. Antes o diabo só tinha um lugar para ficar, né? Lá no paraíso, né? No Éden, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Era o seu ponto estratégico ali. Com o pecado ele expande o seu território, né? O homem dá liberdade ao diabo. Ele abre a jaula daquele que é como o leão. E ele entra na nossa dimensão e começa a atacar o homem. Jó 2, de 1 a 2, tá? Mais à frente, no capítulo 38, nós vamos ver uma outra menção aos filhos de Deus. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra, anterior ao fundamento da terra, tá? Faze-me saber, se tens inteligência, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, e quem lhe estendeu sobre elas o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra de esquina, quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Jó 38, de 4 a 7. Anterior, então, à criação do homem, tá? Então, realmente, houve alguma coisa ali que mudou geneticamente uma linhagem, e dessa linhagem, a descendência dessa linhagem, ou aquele que tem ascendência dessa linhagem, é o anticristo. Ou são algumas pessoas geneticamente modificadas para poder canalizar o próprio diabo, poder permitir que a própria influência de Lúcifer tome o corpo. É isso que vai fazer o anticristo. Porém, no final das contas, essa história, o que corrobora para a nossa elevação espiritual? Sabe que Deus nos chama de filhos, Jesus nos chama de amigos. E nós somos todos de uma linhagem real. Preste atenção no que a palavra de Deus diz. E a minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Não se ancore em sabedoria de homens, se ancore naquilo que a palavra de Deus diz. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, entre os chamados de Deus, aqueles que buscam uma vida de santidade. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem os príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se ele a conhecessem, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. E continuam crucificando Jesus hoje.
nos altares, nas igrejas. Quantas vezes crucificam o amor? Quantas vezes usam o nome de Deus para fazer negócio? Quantas vezes enganam o povo? Fazem o cego errar o caminho? Porque se conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Gente, vocês não têm ideia do que é você poder contemplar uma centelha, do que é o céu, do que é a eternidade. Nisso repousa a minha paz também. Saber que um dia eu vou reencontrar com a minha esposa, com meu filho, numa Jerusalém celestial, na nossa morada eterna. A minha fé nunca foi abalada, né? Meu amor por Deus nunca se turvou. Eu continuo amando a Deus e minha fé continua existindo. E eu sei que tudo colabora para aqueles que amam a Deus. Eu aceito o que Deus colocou, né, diante de mim. Eu aceito a cruz. Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Quando nós fazemos isso, os anjos se acampam ao nosso redor e nos fortalecem. De uma maneira sobrenatural, de uma maneira que eu não tenho palavras para verbalizar, não tenho vocabulário para expressar. É claro que com as lutas da vida, às vezes nós podemos ter turvado, né, muitas vezes o nosso discernimento. Às vezes a gente não escuta direito a Deus, Senhor, eu quero ouvir, eu quero um canal limpo, porque nós somos pecadores. Mas busque, insista, persista, e você vai ouvir a voz de Deus. Talvez não hoje, nem amanhã, talvez daqui a 10 dias, uma semana, talvez daqui a 2 horas. Mas persista, insista. Deus, Ele quer falar com você, você só precisa ser um vaso limpo para Ele, né? Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda das profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura. Vão chamar você de louco. Quando você disser, Senhor, eu vi um anjo, você é louco, é delírio, medica, tá esquizofrênico, né? Olha, eu tive um sonho, foi tão real, parece que eu fui abraçado por um anjo. E eu acordei com o perfume dele na minha roupa. Um cheiro de mirra. Pois é, parece loucura. E os homens não podem entendê-la, porque se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Olha a promessa de Deus. E ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo está dizendo aqui de uma maneira bastante profunda, mas nem sempre compreendida por todos, que você tem o Espírito Santo. E através do Espírito você entende as coisas do Espírito. E quando você entende as coisas do Espírito, você não caminha mais na carne. Gente, sinceramente, diante de Deus, eu não junto tesouros nesse mundo. O meu maior prazer é me doar, muito maior o prazer e a alegria de dar do que receber. Eu estou aqui para, sabe, a árvore, ela dá o seu fruto, não é assim? A árvore não come o seu próprio fruto. Nós somos carvalhos de justiça de Deus. Você tem a missão de dar o fruto para o mundo, o fruto do amor, o fruto da esperança, o fruto da fé. Nós temos essa missão, né? E que as coisas daqui tudo passa, a gente não leva nada desse mundo. Se eu tiver o essencial para mim, tá bom. Mas eu preciso da sua oração, da sua intercessão e da sua mão estendida também, né? Porque nós somos um corpo de Cristo, um pelo outro. Tua luta é minha luta, tua vitória é minha vitória. Eu choro quando você chora e vou me celebrar quando você celebrar também. Sabe que as seitas secretas, elas são muito unidas. E hoje, a nossa liga, o que nos une hoje? Não é o amor? Mas está faltando unidade no nosso meio, não está? Então, está faltando a liga, está faltando o amor. Sabe, juntos nós somos mais fortes, mas se nós não tivermos a argamassa do amor para nos unir, nada vai adiantar. Tudo que você faz, faça por amor a Deus. Se você vai ofertar, oferte por amor. Se vai dedicar o seu tempo, dedique por amor. Vai preparar um estudo,
Prepara por amor a Deus, por amor ao reino. Vai fazer uma visita para algum enfermo, né? Faça por amor a Deus, por amor àquela vida. Não faça nada tentando negociar. Pessoas querem fazer voto diante de Deus. Eu vou fazer um voto porque se Deus me abençoar, aí eu vou ofertar. Deus, eu faço um voto diante do Senhor. Se eu ganhar na Mega Sena acumulada, eu vou doar metade do meu dinheiro para as missões, né? Para os órfãos, para os oprimidos. Quer dizer, meus irmãos, claramente falando com vocês, tá? Deus não negocia as suas bênçãos. Simples assim. Simples assim. As bênçãos do Senhor te perseguem, elas vão te seguir. Por onde quer que você for, as bênçãos vão te seguir, né? Então, é isso que a Bíblia diz. Se está no centro da vontade de Deus, as bênçãos te perseguem, né? Você não corre atrás da bênção, ela vem até você. Sabe que muitas vezes, na hora que eu mais preciso, Deus usa uma pessoa que eu nem conheço para interceder por mim, para orar, para me mandar um louvor, uma palavra de conforto, uma oferta de provisão. Quantas vezes, na hora que você menos espera, uma porta abre? Juntos, nós temos um privilégio de conhecer os segredos do reino. E eu quero contar para vocês um segredo muito importante, guarda isso. Você tem um coração que é um solo fértil. Porque se for um solo fértil, as sementes vão cair e vão frutificar. Permita que Deus te mostre. Deixa eu ler esse texto para você e seja sincero, se permita ver no espelho de Deus. E ele disse, Jesus está explicando aqui uma parábola. A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A você é dado conhecer os mistérios. Você tem o Espírito Santo, né? Mas aos outros, por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Tem muitas parábolas de Jesus que trazem conhecimentos maravilhosos, extraordinários para nós. Mas nós não entendemos, porque às vezes você não está no Espírito, você não tem o Espírito Santo ainda. Essa, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto no caminho, esses são os que ouvem. Muitos ouvem a mensagem da cruz, né? Depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então, muitas vezes, você escuta a palavra, mas você não retém nada. Simplesmente não retém nada. Eu não acredito que Deus existe. Aí você pega, assiste, por exemplo, um vídeo meu, A Justiça do Amor, ou A Origem de Deus, por exemplo, e você, puxa vida, ok, agora Deus existe. Passa 2 semanas, não, Deus agora nem existe não. Quer dizer, hello, vamos lá. E os que estão sob a pedra, esses são os que ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Quantas pessoas ouvem a palavra? Como você está recebendo agora? E recebe com alegria, fica feliz com a mensagem. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. Você acredita por um tempo, e aí você se afasta, você esfria de novo. Tem que manter essa chama acesa, queridos. Tem que manter acesa. E para manter acesa, precisa ter manutenção. E essa manutenção, você tem que ter uma vida de oração. Senão não vai dar certo, querido. Não vai dar certo, minha irmã. Tem que ter uma vida de oração. Isso gera intimidade com Deus. Na vida de oração que você pode dialogar com Deus em qualquer lugar, a qualquer hora. O que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram. E indo por diante, são sufocados com os cuidados e riqueza e deleites da vida. E não dão fruto com perfeição. Ou seja, quantas pessoas você conhece que começaram bem o ministério? Eu conheço muitas. O pastor começa direitinho, a igreja começa direitinho, um grupo de louvor começa, de repente surta na fama, no dinheiro, no poder, acabou. É impressionante, né? Impressionante. E o que caiu em boa terra, opa, esse daqui é para nós, hein? Esses são os que, ouvindo a palavra e as conservam no coração honesto e bom, dão fruto com perseverança. Lucas 8, de 10 a 15. Então, queridos, de tudo, retenha isso aqui. Se você reter isso, essa série já valeu. Seja um solo fértil. Abra o seu coração para que Deus lance as boas sementes e permita que elas cresçam. Regue elas com a sua oração. Sabe, se exponha na luz da vida e Deus vai te dar uma paz que transcende entendimento. Que o mundo não pode dar. Que você vai olhar para as pessoas, as pessoas dizem, Daniel, como é que você suporta? Eu no seu lugar não aguentaria. Aguenta sim, que o Espírito Santo te capacita. Que Deus o livre disso. Mas as pessoas que passam pelas mesmas lutas que eu passo, por exemplo, estão aí, porque Deus ajuda. Porque Deus capacita, porque Deus fortalece. Porque se não fosse Ele, a gente já teria perecido, né? Eu louvo a Deus, porque, como eu já escrevi no meu Instagram, na minha jornada de vida, eu aprendi a sorrir com as crianças. Elas são tão puras, exalam tanta luz, né?
Eu aprendi a amar com os animais. Os animais, eles amam de uma maneira incondicional, eles gostam de você e ponto. Você vê um mendigo, tem um cachorro do lado dele, né? Independente do que ele vai dar ou não vai dar, se ele vai ter o filé mignon, se ele não vai ter nada para comer, ele tá lá do lado. E os meus amigos leais, eu aprendi honra, eu aprendi lealdade, aprendi fidelidade, né, com os meus amigos. E com Deus eu aprendo todo dia a caminhar nessa terra sem me permitir contaminar com o mal do mundo. O mundo jaz no maligno, mas eu não sou desse mundo. Eu pertenço lá em cima. Minha casa não é aqui. Eu sou cidadão dos céus. Apenas estou aqui na terra como peregrino, de passagem, como você. Então, não se permita ser contaminado com a maldade do mundo, com inveja, com ciúmes, com rancor, com mentira. Procura ter uma vida reta e Deus vai te abençoar. Seja solo fértil. Que Deus te abençoe e te guarde. Até semana que vem.